Abra comigo a palavra de Deus em Atos, capítulo 27, versículos 9 a 29. Atos, capítulo 27, versículos 9 a 29. No final do culto, vamos orar pela esposa do pastor Alberi, que não passou bem também. Irmão Danilo, também que não passou bem. Vamos orar pelo irmão Alberto, que está internado. E tantos quantos estão doentes, enfermos, vamos clamar a Deus. Glória a Deus, quem achou, diga glória a Deus. Palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 27, versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestavam-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, e no meio deles disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, do Deus que eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático,
Por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais diante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fosse atirar dos contralugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa. Pai querido, fala conosco à luz desta palavra. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória é do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, tem momentos que nós passamos tempestades, não é verdade? Quantas tempestades nós passamos? Mas isso não quer dizer que nós vamos naufragar. Isso não quer dizer que está tudo perdido. Não, queridos. Nós estamos, a Bíblia nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. Então é leve, é momentânea, vai passar. Às vezes nós nos entregamos às tempestades e olhamos para o mar, olhamos para as ondas contrárias e aí nós vamos submergindo. Não, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para aquele que pode todas as coisas. Nós não podemos olhar para as lutas, para as perseguições, para as ondas, para os ventos contrários. Porque não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus e servindo a Deus, que nós estamos numa redoma de vidro. Estamos blindados aqui, nada acontece conosco. Isso é mentira. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. É isso que o Senhor nos fala. Então nós precisamos do bom ânimo, irmãos. Por mais difícil que esteja a nossa situação, temos que ter o bom ânimo, irmãos. Nós precisamos. E eu meditando nesta palavra, e Paulo ele nos ensina tantas coisas nesse texto. A primeira delas está lá no versículo 10, quando ele dá um conselho. Você sabe que Deus, Ele vai dando sinais para nós. Sabe quando Deus fala para você, olha, não vai ali. Você sente na tua alma que não é para você fazer, e aí você vai lá e faz. Quem nunca passou por isso? Sabe, irmãos, é algo espiritual que nós temos que pedir para Deus. Senhor, me dá sensibilidade para ouvir a tua voz. Precisamos pedir e precisamos buscar isso. Me dá discernimento, entendimento, visão espiritual. A palavra de Deus fala que Paulo, ele avisou. Olha, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, vai causar danos na carga, prejuízos, mas também na nossa vida. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus fala no versículo 11, que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre no navio do que Paulo dizia. Queridos, ele não acreditou na palavra de Paulo. Ele não acreditou naquilo que Paulo havia dito. Quantas vezes nós não acreditamos, não é verdade? Eu estava meditando nessa palavra e me lembrei do filho pródigo. Quando ele pede a parte da herança dele,
Ele pede tudo que lhe é de direito ao seu pai, mesmo seu pai não tendo morrido. E a palavra de Deus fala que ele vive dissolutamente, gasta tudo. E de repente ele se vê ali, dando comida para os porcos e tendo o desejo de comer a comida dos porcos. Aí ele se lembra da casa do seu pai. E ele lembra como seu pai tratava os trabalhadores. E ele começa a ensaiar um texto: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vai ensaiando essa volta, e durante a volta ele vai falando. E quando o pai chega perto dele, de braços abertos, ele começa a declarar: Pai, pequei diante de ti, já não sou digno de ser teu filho. E o pai só estava de braços abertos, porque o filho estava morto e reviveu. Quantas vezes nós batemos a cabeça, irmãos, por teimosia, por incredulidade, por não pedir a direção de Deus, e pagamos um alto preço. Quantas vezes nós teimamos com Deus? Deus fala aqui não, e nós estamos lá teimando. E pagamos o preço. Isso é o que aconteceu aqui. Ninguém deu crédito para Paulo. A Bíblia nos diz no versículo 12, que a maioria deles era de opinião que partissem dali. Ou seja, a maioria falou: não, nós vamos sim. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a maioria está errada. Muitas vezes a maioria toma decisões na carne, irmãos, sem pedir a direção de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Nós não somos como palha que o vento espalha, não. Nós temos um Deus quem cuida de nós. Nós temos um Deus que nos conduz. Nós não estamos como ovelhas desgarradas, não, irmãos. Nós temos um pastor que nos conduz. Então nós temos que trilhar o caminho que ele traçou para nós. Nessa viagem que nós estamos fazendo rumo ao céu, é Ele quem conduz o nosso caminho. Como vai ser? Se vai ter luta? Se vai ter prova? É Deus quem sabe. É Deus quem vai nos ajudar na nossa fraqueza. É Deus quem vai nos ajudar, nos livrando de toda tribulação. É Deus quem vai nos ajudar, porque aquilo que Deus prometeu para mim e para você vai se cumprir, queridos. Então pode a onda se levantar, pode a tempestade se levantar, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Isso é promessa de Deus. Mas a palavra de Deus fala no versículo 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora. Agora olha o mistério. Paulo fala: é melhor a gente não ir. Nós vamos ter percas grandes aqui. Não ouvem. O centurião ouve, mais o mestre do navio e o piloto. A maioria fala: vamos sair. Aí, de repente, eles veem um vento brando e falam: não, vamos levantar âncora. Sabe o que é isso? Falsa segurança. Sabe quando você ora por uma causa, e você ora, e você ora, e você ora, e parece que tudo acalmou, aí você não ora mais? Queridos, é assim. Aí você tira a mão, aí você não ora mais, aí você relaxa, aí você entra numa zona de conforto, porque está tudo bem. Sabe o que é isso? É o vento soprando brandamente para nos enganar. É isso, irmãos. Eles levantam a âncora, saem, vão rodeando ali a ilha. E a palavra de Deus fala que, de repente, eles foram surpreendidos
por um tufão de vento, com um nome horroroso, Euroaquilão. Queridos, eles plantaram aquilo e colheram aquilo, porque Paulo havia alertado, mas eles não haviam escutado. E o tufão fez o quê? Começou a rodear o barco. E o barco perde o controle totalmente. E a palavra de Deus no versículo 15 fala que o navio era arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ou seja, eles estavam perdendo o controle daquele barco. Eles tiraram a mão e deixaram levar. Imagina o desespero. Imagina eles nessa tempestade. Imagina mais de 200 pessoas dentro desse barco nessa tempestade. Imagina o desespero. Queridos, eles perdem o controle. Eles não tinham como fazer nada, porque o vento ia levando o barco com muita violência. A palavra de Deus fala no versículo 18, que açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, aliviaram o navio, jogaram a carga no mar. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, os móveis. Ou seja, o que Paulo havia dito? Que essa viagem traria grandes prejuízos. E quais são os prejuízos que trouxe aqui? Esses prejuízos que trouxe aqui, trouxe prejuízos financeiros, emocionais, porque eles ficaram apavorados. Eles ficaram com medo daquela situação. E também um prejuízo moral, porque eles não ouviram a voz de Pedro. Eles não ouviram o conselho de Pedro. Então essa viagem, irmãos, trouxe um prejuízo muito grande ali. E ali eles permaneceram nessa tempestade durante 14 dias. Você já pensou durante 14 dias eles ali, o navio praticamente destruído? Eles ali naquela situação. A palavra de Deus no versículo 20 nos diz assim: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Você já parou para pensar que a desesperança bateu na porta deles? Eles não viam mais como ser salvos daquela situação. Eles não conseguiam enxergar uma saída, irmãos. Mas a palavra de Deus fala que Paulo, ele se coloca no meio deles e ele fala assim: aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Ou seja, pode abandonar o medo. Talvez você entrou aqui com uma situação terrível, ao contrário. Talvez você está passando uma luta que parece que você não vai suportar. Eu quero te encorajar esta noite: abandone o medo. Abandone o medo te paralisa, o medo te cega, o medo faz você não prosseguir. Abandona o medo. A palavra de Deus fala: tem bom ânimo, porque Jesus está com você. Tem bom ânimo. E a palavra de Deus fala no versículo 23: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo e disse: Paulo, não temas. Aleluia! Queridos, não há tempestade que não acabe. Se o Senhor está no meu barco e no teu barco, você não vai naufragar.
você não vai perecer. A palavra de Deus fala que o Senhor fala para Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Agora, olha que interessante. Paulo fez um projeto. Eu vou para Roma. Ele sai de Éfeso para levar as ofertas para os pobres. Aí ele faz um projeto, eu vou para Roma, de Roma, a igreja de Roma vai me mandar para a Espanha. E ele fez todo o projeto. Mas a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a palavra certa dos lábios vem do Senhor. O projeto de Deus na nossa vida nem sempre é como nós queremos. O projeto de Deus na nossa vida nem sempre é como nós planejamos. E às vezes nós passamos lutas. A palavra de Deus fala que ele tinha que comparecer perante César para ser julgado. Então ele ia chegar, porque aquilo era um projeto de Deus. Então ele tinha que chegar. Aí no versículo 25, nos fala assim, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Ou seja, senhores, eu confio em Deus. Está tudo devastado. O navio está aqui quebrando, mas eu confio em Deus. Eu não estou vendo saída, mas eu confio em Deus. Eu estou com uma enfermidade que o médico falou que não tem solução, mas eu confio em Deus. Querido, se a tua confiança está no Senhor, você confia na pessoa certa. Onde nós estamos pedindo conselho? Pedimos conselhos para tantas pessoas e esquecemos de pedir para aquele que tem a direção certa. Esquecemos de pedir a direção para o nosso Deus. Fazemos as coisas de qualquer jeito e na emoção. Nada funciona na emoção, irmãos. Precisamos pedir a direção. A palavra de Deus fala que eles passam aqueles 14 dias, Paulo dá essa palavra. A palavra de Deus fala, no versículo 29, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que se rompessem o dia. Queridos, essa palavra, ela nos traz uma chave espiritual. Essas 4 âncoras. A palavra de Deus, lá no versículo 25, ele fala assim, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Tem horas que nós temos que jogar as âncoras. E a primeira âncora que nós temos que ter é a fé, irmãos. Sem fé nós não vamos vencer. Sem fé nós não vamos ultrapassar aquilo que está na nossa vida. Sem fé nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. Então a primeira âncora que nós temos que ter é a fé, irmãos. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Se eu tenho fé, eu tenho a segunda âncora, versículo 26, porém é necessário que vamos dar a uma ilha, convicção, eu preciso ter convicção, certeza. E você tem certeza que Deus está com você? Você tem convicção que Deus está com você? A terceira âncora está aqui, ó, no versículo 29, que nós acabamos de orar, de ler. E oravam para que se rompesse o dia. Precisamos orar. E por que eles oravam? Para que amanhecesse, para que trouxesse a luz para eles. Porque eles estavam ali numa situação de escuro. Nós precisamos da luz que é o Senhor. O Senhor precisa abrir os nossos olhos.
Nós precisamos orar, irmãos. Terceira âncora poderosa para a nossa vida. Mas e a quarta âncora? Está lá no versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. Paulo adorou o Senhor. No meio da tempestade, Paulo adorou o Senhor. Sabe, no meio dessa tempestade, você não pode ficar de boca fechada. Você tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele continua sendo Deus. Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou. Mas a palavra de Deus fala que os marinheiros, de tão abatidos que estavam, eles não estavam comendo. Por isso que Paulo deu graças e insistiu para que eles comessem. Porque eles não tinham nem ânimo para comer, não era o pão que faltava. Mas eles não tinham ânimo nem para comer, achando que morreriam. A palavra de Deus no versículo 36 nos fala assim: todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando-se as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Olha só, eles ficam ali encalhados, e aí eles têm a ideia de matar todos os presos. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros, e lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Ou seja, todos, 276. Imagina a gritaria, imagina o falatório, imagina o pessimismo que estava ali. E só Paulo falando: tenha bom ânimo, eu confio em Deus. Deus vai nos tirar daqui, não vai se perder nenhum. Você já parou para pensar que tem horas que parece que tudo está ao contrário à nossa volta, e só nós estamos falando: não vai dar certo, eu confio que vai dar certo. Todo mundo fala para nós: não, isso daqui não tem mais jeito, e a gente está falando: não, vai dar certo, porque eu confio em Deus. Eu creio que é assim que Paulo se sentia. E o interessante, que eles chegam à ilha de Malta, e olha como eles são recebidos. Lá no capítulo 28, versículo 2, a palavra de Deus fala que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles os bárbaros acendem uma fogueira e acolhem 276 pessoas. Só que é interessante que Paulo, ele vai buscar gravetos, para que aquela fogueira não apague. E a palavra de Deus fala que quando ele joga o graveto, uma cobra morde a mão de Paulo.
E a palavra de Deus fala que ele balança. E de repente, aqueles homens acham que ele é um assassino, acham que ele é um criminoso, acham que ele vai cair morto. Olha que interessante, irmãos. Paulo fez aqui o quê? Ele não queria que a chama se apagasse. Ele não queria que a chama apagasse. Sabe, irmãos, tem horas que nós temos que nos posicionar para que a chama não se apague dentro de nós. Nós temos que nos posicionar. Enquanto ele estava cuidando da chama, todo mundo achando que ele era assassino, achando que ele ia morrer, acusando a Paulo. Quantas vezes nós recebemos acusações que nem são nossas, que nem fazem parte. Mas o que Paulo fez? Nada. A palavra de Deus fala que depois de muito esperarem, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um homem de Deus. Primeiro eles falaram um Deus, aí eles erraram. Mas eles levam Paulo para uma casa de um homem chamado Públio, e o seu pai estava enfermo. Paulo ora pelo seu pai, o seu pai é curado, ali vem várias pessoas, e várias pessoas são curadas ali naquele lugar. Então, diante de tudo isso que aconteceu, Paulo, ele continuou fazendo a obra de Deus. Aquela tempestade, o fato dele se apresentar diante de César, o fato de haver uma sentença sobre ele, não o impediu de fazer a obra de Deus, não o impediu de manter a chama acesa, não o impediu de orar, não me impediu de dar uma palavra de ânimo. Como é que nós estamos reagindo, irmãos, diante das dificuldades? Diante das lutas. Sabe, irmãos, se nós formos nos entregar, nós vamos perecer, irmãos, porque a chama vai se apagar. Se nós formos nos entregar aos dias maus, às circunstâncias ao contrárias, queridos, nós não vamos ter força. E a Bíblia diz que se você se mostra fraco no dia da tua angústia, a sua força é pequena. Então nós precisamos reagir, se posicionar, falar: Senhor, eu não consigo, mas com o Senhor eu vou conseguir. Senhor, eu não tenho força nenhuma, mas o Senhor é a minha força. Sabe, irmãos, nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. E nessa jornada da nossa vida, é o Senhor quem está conosco. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem age a nosso favor, não nos deixando perecer. Queridos, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos clamar a Deus, porque é Ele quem tem a vitória para cada um de nós. Palavra de Deus em Romanos 5. Versículos 3 a 5 nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você já parou para pensar que quando você está em luta, você ora, você jejua, faz campanha, lê a Bíblia? A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E como é bom ter experiências com Deus. Como é bom ter experiência com Deus. E a experiência, esperança. Talvez você entrou aqui esta noite desesperançado por alguma situação. Eu quero te dizer que Jesus, Ele já entrou na sua causa.
O Espírito Santo nos trouxe aqui esta noite para esta palavra. Deus já entrou na sua causa. O Deus que eu sirvo é fiel e poderoso para te dar a vitória. E a palavra fala, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. Queridos, qual é a tua causa? Mantenha a chama acesa. Mantenha a sua vida nas mãos do Senhor. Se posiciona diante das guerras. Está em guerra, vai orar. Não consegue orar sozinho, chama a gente que a gente vai orar junto. Mas você não está sozinho. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Nós precisamos clamar a Deus. Diante da luta, diante da prova, diante das circunstâncias ao contrárias. Ainda que nós não conseguimos, ainda que nós perdemos o controle, Deus não perdeu o controle da nossa história. Ele está no controle, Ele é o controle. Eu queria que os músicos subissem aqui, por gentileza. Queridos, o Senhor jamais perdeu uma batalha. E não é a sua que Ele vai perder. Não é a sua. Você não é fracassado, você não é derrotado. Você é filho de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor. Então nós precisamos agarrar nessa palavra. Como Paulo. Tem pessoas que falam para mim, mas pastor, eu estou sozinha nessa guerra. Jamais você está sozinho. Jesus está com você. Então não desiste. Toma posição. Eu pedi para eles cantarem um hino, que nós estamos seguros nos braços do Senhor. Eu te convido a ficar de pé e louvar esse hino, declarando ao Senhor que você está seguro nos braços dEle.